Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Hoje eu quero falar sobre homens que mudaram eras. Esse é o tema da mensagem de hoje. Porque na palavra de Deus, nós temos a história de muitos homens. Hoje eu vou passar pela história de maneira rápida de alguns. Eu sei que talvez você não conhece, não é algo assim, talvez muito familiar para você. Mas alguns que eu vou mencionar aqui, você já vai ter uma familiarização, já vai entender um pouco. Também não vai dar tempo de eu contar a história deles de maneira completa. Eu vou contar só o ponto que eu quero para mostrar para você. Porque na palavra de Deus teve muitos homens que mudaram eras, que são homens importantíssimos. Eu já vou mencionar o nome. Um deles e o primeiro deles é Moisés. Depois dele nós temos um outro, que é Samuel. E depois de Samuel nós temos mais um, que é João Batista. E eu quero contar sobre esses homens para você, porque esses homens mudaram eras. Depois deles, o povo de Deus passou a experimentar outra coisa. Por que é uma palavra profética? Porque nós somos a geração que vai mudar uma era também. Aleluia! Nós vamos sair da era do tempo da graça e nós vamos introduzir o reino de Deus. Nós somos a geração escolhida por Deus para que o reino dele possa ser introduzido. Eu vou te falar mais. A cada vez que nós hoje, nesse tempo, nos movemos em Deus, a cada dia que nós agimos em Deus, pessoas têm recebido da parte de Deus por causa da influência da nossa vida, e porque elas têm recebido da parte de Deus, a vida dela, a história delas tem sido alterada, e ela já tem começado a participar da nova era, que é a era do reino. Nova era ficou um negócio assim então, né? Mas aleluia. Do novo tempo. Pronto. Que é o tempo que virá, é o tempo do reino. Mas não sei se você sabe, o reino do Senhor já começou. Começou aonde, pastor? Dentro de nós. O reino de Deus, ele tem três momentos. Tem um momento profético, onde foi anunciado. Tem um momento onde ele está dentro de nós. E vai ter um momento da sua manifestação. Hoje o reino dos céus, a palavra de Deus diz que ele é dentro de nós. Mas vai chegar o dia que o reino dos céus vai fazer o que, irmãos? Vai se manifestar. Pois bem, hoje nós já participamos do reino. Aonde? Dentro. Porque tem um rei que mora dentro. Tem um rei que comanda, que governa, que dirige a nossa vida. Amém ou não? Será que o Senhor Jesus é o seu Senhor, o seu rei? Será que ele governa e dirige a sua vida? Sim ou não? Aleluia. Então, eu quero falar sobre esses homens. E eu quero falar, e apontar mais precisamente para a história de Samuel. Porque eu creio que a história de Samuel é uma história profética para nós hoje. Não é uma história que ficou esquecida no tempo. Não é uma história que só está lá para encher a Bíblia. Não. A história de Samuel é uma história profética. Por quê? Porque relata muito o que nós vivemos hoje, nesse tempo, nesse ano de 2025. Relata muito aquilo que hoje nós estamos fazendo em Deus. Aleluia. Pergunta para o seu irmão se ele já aceitou Jesus. Pergunta se ele é salvo. Já? Sim ou não? Então fala para ele, Deus tem um para realizar através da sua vida. Nós estamos num tempo, numa geração de Samuel, porque Deus tem coisas para falar para nós, realizar nas nossas vidas. Então, há muitas formas também de nós falarmos a respeito de geração, mas você sabe, a geração de Samuel foi uma geração profética. E aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, conseguir perceber essa história, essa profecia vindo até nós. Moisés mesmo, irmãos, foi um dos homens levantados por Deus para mudar uma era, para transformar uma geração.
E o que Moisés fez? Moisés, ele foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. O Egito é um lugar na Bíblia onde simboliza um mundo. E o povo de Deus, ele estava preso no Egito nas mãos de Faraó. Faraó na Bíblia simboliza o diabo. E Moisés foi usado por Deus, porque o povo de Deus, ele estava escravizado nas mãos do diabo, escravizado no mundo. O povo de Deus ali no Egito, irmãos, ele sofria nas mãos de Faraó. Faraó chicoteava, Faraó os maltratava. O povo de Deus, nas mãos de Faraó, morava no pior lugar, no lugar onde a água era escassa, no lugar onde comida era pouca, porque a única coisa que eles tinham que fazer era trabalhar. O que o povo de Deus fazia ali no Egito? Fazia tijolos, tinha que construir. Não só os homens, as mulheres e as crianças também trabalhavam. Todo o povo era escravo. Mas Moisés foi levantado por Deus para mudar uma era, transformar a história de seu povo. E Moisés então chega até Faraó, negocia a libertação do povo. O povo ainda fica um pouco resistente, porque o povo não acreditava muito nessa conversa de que Moisés era enviado de Deus, o povo estava um pouco desacreditado, até mesmo porque o povo morava e vivia lá escravizado mais de 400 anos. Já tinha passado gerações e gerações, e o povo ainda continuava escravo. O povo já tinha até aprendido a adorar os deuses do Egito, Arã, o rio Nilo, tudo era um deus ali no Egito, o sol, né? Eles já haviam aprendido, o povo de Deus já havia aprendido a adorar outros deuses, outros ídolos. Mas mesmo assim, Deus levanta Moisés, arrasta o povo de lá, leva o povo pelo Mar Vermelho. Inclusive eu queria ministrar algo sobre isso também, qualquer dia desse. Mas leva o povo sobre o Mar Vermelho. E o povo deixa de ser escravo e passa a ser agora um povo livre, para servir a um único Deus, que é do Deus verdadeiro. Óbvio que o povo passou por um tratamento no deserto, até chegar aonde Deus havia prometido. Que Deus tinha prometido para esse povo? Uma terra que era boa, uma terra que tinha leite e mel, uma terra onde os cachos de uva tinham que ser carregados por mais de 5 homens. Você consegue chupar uma uva dessa lá na sua casa? Imagina chegando um cacho de uva lá por 5 homens carregando, levando até a sua residência. Que uva grande é essa, hein? Pois é, essa terra é a terra que Deus estava dando para o seu povo, conhecida como Canaã, a terra que manava leite e mel. Amém ou não? Porque Deus queria dar algo bom para o povo. E Deus então levanta Moisés, e Moisés muda a história, liberta, o povo deixa de ser escravo e se torna um povo livre, um povo de Deus. Deus também levantou Samuel. Samuel também foi levantado por Deus para mudar uma era. O povo estava preso na época dos juízes. Por que a história de Samuel é muito parecida conosco? Porque antes de Samuel não havia reis. O povo estava preso por juízes. Todos os juízes e sacerdotes que foram levantados nessa época de Samuel foram levantados e não deram certos. Daqui a pouco eu vou te contar por quê. Não deram certos. Todos acabaram mortos, todos morreram, e a maioria deles morreram cegos. Um dos juízes que morreu cego, você sabe o nome dele? Eli. Sabe o nome de um outro? Sansão. E aí vai. Morreram cegos. Daqui a pouco eu entro nesse detalhe. Mas aí Deus então levanta Samuel, que é uma nova geração, para estabelecer um novo tempo para o seu povo. Qual o tempo que Samuel veio estabelecer? O tempo do rei. Foi Samuel que levantou Davi. Davi na Bíblia aponta, sabe para quem? Para Cristo. Quando Samuel introduz Davi, o Senhor profeticamente está falando para nós que Cristo vem para reinar. Amém ou não? Ele em primeiro lugar veio para fazer o que, irmãos? Salvar. Mas agora ele vem novamente. Mas vem para quê? Salvar agora? Não. Ele vem agora para reinar. E é a geração de Samuel que introduz o rei. Por isso nós somos
povo que foi escolhido por Deus, selecionado por Deus para esse tempo, para introduzir o reinado de Cristo Jesus. Nós vivemos em um tempo de muita cegueira, assim como no tempo de Samuel. Um dos últimos juízes, Eli, sacerdote também, ele morreu porque estava cego. Era um tempo de muita cegueira. É um tempo onde a palavra de Deus era rara. Quero te falar que nós estamos vivendo na mesma época. Por isso que a história de Samuel é profeticamente para nós hoje. Hoje nós vivemos uma época onde é raro a palavra de Deus. Onde o povo tem ficado cego para as coisas espirituais. Cego para conseguir ver, enxergar o mover de Deus. Cego para saber como Deus está se movendo, agindo. E cego da onde? Da religião. É por isso que eu quero pregar para você domingo que vem sobre a presença de Deus. Porque uma das coisas que atrapalha o manifestar da presença de Deus nas nossas vidas é religião. E eu preciso ensinar para você o que é ser religioso. Porque Deus não chamou ninguém para viver uma vida religiosa. Deus nos chamou para viver uma vida onde? Em Cristo Jesus, que é completamente diferente. Tá aí mais uma coisa que nós precisamos aprender, né? Mas o povo estava cego. Eli morreu cego. Aí Deus vem e levanta um jovem chamado Samuel, que iria introduzir uma nova era, um novo tempo, que era o tempo do rei. Nós também fomos levantados para introduzir o Rei Jesus Cristo. Ele está vindo, irmãos. E nós estamos aqui para preparar tudo, para edificar todos os irmãos, para que possamos estabelecer junto com Ele o seu reino nessa terra. Glória a Deus. Por isso é profético para nós hoje também. Um outro homem que a Bíblia fala, que mudou também um tempo, uma era, foi João Batista. E João Batista também é algo profético para nós. Por quê? João Batista já no Novo Testamento aqui agora, esses dois que eu falei estão no Velho Testamento, e esse agora que eu estou dizendo a você está no Novo Testamento. João Batista, ele foi, só voltando aqui, não sei se você sabe, mas Samuel, ele não foi um dos responsáveis só por introduzir o reinado, o reino. Ele também foi um dos responsáveis por introduzir profetas. Todos os outros profetas foram influenciados por Samuel. Nós também vivemos um tempo profético. Nós temos que saber alinhar a nossa vida profeticamente às profecias da palavra de Deus. E a profecia da palavra de Deus não é profecias como nós estamos vendo por aí, que é só profecia de caos. Hoje não é esse tipo de profecia que os profetas devem se levantar para fazer, sabia? Não é essas profecias da nova aliança do Novo Testamento, como ouvi mais uma hoje dentro do carro. Qual profecia que estão lançando aí? Por causa do carnaval, estão lançando as profecias de morte. E vai haver o caos. Depois desse carnaval, muitos vão morrer. O Novo Testamento, me dê graça, Senhor, aleluia. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele não vem para trazer morte. Sabia disso? Nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança. Vou mudar a palavra, porque às vezes no Novo Testamento você não entende. Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, Jesus não vem para trazer morte. Por que ele não vem para trazer morte? Porque ele morreu para pagar no seu lugar, para que você não pudesse morrer, para que você não morresse. Ele não veio para trazer morte, ele, pelo contrário, ele veio para morrer, para que você recebesse vida. Pastor, mas e os ímpios que estão aí caindo no pecado? Profetizou porque um monte de gente vai invocar demônio. Então, irmãos, nós somos da nova aliança ou da velha? Porque a velha aliança, as palavras e as profecias eram de morte. Veja Elias quando foi profetizar sobre os profetas de Baal.
que aconteceu com todos os profetas no final da história? Morreram queimados, porque Elias mandou cair fogo do céu e consumir todo mundo. No Velho Testamento é assim, mas tem um monte de profeta hoje que ainda acha que está na velha aliança. É por isso que eu preciso pregar para você sobre a lei de novo. Eu vou pregar. Segura. Porque tem um monte de profeta que acha que está na velha aliança. Acho que as profecias hoje é o quê? Manda fogo, Deus, queima esses macumbeiros, queima esse. Queima o quê? Não temos que orar para queimar, não temos que orar para que Deus mande vida para eles. Eles estão tudo morto, precisando de receber vida. Nós não estamos aqui para amaldiçoar ninguém. Pastor, mas a pessoa está invocando demônio, e daí? Se ela está invocando demônio, nós vamos estender a mão e abençoar a vida dela e declarar que ela vai receber o Senhor Jesus, vai ter uma experiência com Deus e a vida dela vai ser. Não é fogo não, para ninguém, que isso? Ah, mas a bagunça que eles estão fazendo na rua. Então, eles estão escolhendo. Quando eu vejo alguém escolhendo comer algo ruim, eu não vou lá falar para ele morrer, não. Eu fico querendo que ele venha para o time para aprender a comer coisa boa. Quando eu vejo alguém comendo algo ruim, sabe o que eu faço com a pessoa? Eu falo, você quer experimentar algo comigo? Vou levar você para experimentar algo que você vai gostar. Aí quando eu como, o que a pessoa fala? Nossa, mas isso aqui é muito bom. Só tem um problema, depois que você come algo bom, acabou querer comer o ruim. Ou não é? O problema é só que você não sabia de algo melhor. Era só ignorância. A mesma coisa está acontecendo, que esse povo está no mundo, eles só experimentam algo ruim, porque eles ainda não sabem que existe algo que é bom. Por isso que eu estou convidando você para vir fazer o cursão, ou vir no CTL, vir participar da Holy Fest, e também se envolver em todos os nossos encontros, que teremos mais 3 ainda esse ano. Diga glória a Deus. Porque você tem que experimentar o que é bom. Na hora que você experimenta o que é bom, adeus, vida ruim. Cutuca seu vizinho e fala, está na hora da gente experimentar só o que é bom, meu irmão. Amém, Márcio? Está aqui comigo hoje, nesta noite, aleluia. Cadê a Rafaela? Graças a Deus. Acabou de ser perdoada dos seus pecados. Solta para cá. Então, irmãos, Deus, Ele quer, nós temos que ser o profeta da nova aliança. É trazer essas pessoas e falar para elas, vem experimentar coisa boa. É ter compaixão, não está na hora, não é tempo de mandar cair fogo, de matar. Não, Deus veio para manifestar o que mesmo, irmãos? Vida e não morte. Nós somos agentes, profetas da vida. Então vamos ser uma igreja que profetiza vida, que declara vida, que libera vida. Estamos vendo o povo da perdição, então nós vamos lá liberar vida sobre eles. Vem para cá, vamos conhecer o que tem de bom, amém ou não? Depois que conhecer, acabou. Quero ver se... Estou sentindo falta de mais uma aqui agora. Eu quero ver se vão querer voltar ano que vem para esse tipo de coisa. É ou não é Márcio? O Márcio está ali, o Márcio é a minha prova. Amém, irmão? O Márcio é a minha prova. Pois ele vem no culto mesmo com o dedo torado. Aí dele também, se não viesse, eu até mandei mensagem para ele. Irmãos, vamos ser honestos. Por isso que eu tenho que falar sobre a presença de Deus para você semana que vem. Eu acho que semana que vem eu nem vou começar o culto com louvor. Semana que vem eu vou começar o culto pregando, porque depois que eu pregar nós vamos experimentar, aleluia. Então venha cedo, eu vou começar pregando. Vai perder a metade da palavra quem chegar às 6h40. Tem que chegar às 6 horas semana que vem. Precisamos muito da presença de Deus. Deixa eu voltar para o meu texto. Então vamos ler? Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Obrigado, Sandro. 1 Samuel
Não, então é capítulo 3, versículo 1. Inverte, vamos ver. É isso, é que errou. Por que eu estou com essa mania de ficar tocando aqui os textos? Misericórdia, gente. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. 1 Samuel 3, 1. Anderson, me ajuda aí, irmão. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões, misericórdia, eram frequentes, não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cuja os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Fala comigo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Este respondeu: eis-me aqui. Eli disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Torna-te a deitar, filho. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. A mesma coisa acontece entre nós hoje. Tem muita gente que está aqui com essa semblante alegre, feliz, animado, olhando para mim, mas até hoje você não entendeu que a voz do Senhor tem te chamado. Tem gente que ainda fala: pastor, você é tão insistente. Mas é porque eu entendi a voz do Senhor, mas você não está entendendo que o Senhor está te chamando. Por que às vezes você não entende que Deus está te chamando? Porque às vezes você ainda é imaturo. Está faltando fazer o cursão para aprender mais sobre o que é a voz de Deus. Mas a verdade é, tem uma vozinha dentro do seu coração que tem te chamado. E é impressionante, porque toda vez que eu bato no seu ombro e falo: meu irmão, Deus tem algo para você, eu sei que algo queima no seu coração. Mas você não consegue identificar que é a voz de Deus. Tem muita gente que ainda pensa que é só o pastor que está falando. Pois bem, eu vou repetir para você: eis-me aqui, eu sou o seu pastor e fui enviado da parte de Deus para pastorear a sua vida. E quando eu falo, na maioria esmagadora das vezes, não é eu falando, provavelmente é Deus já falando com você. Então abra seu ouvido e o seu coração para perceber não a minha voz. Qual voz, pastor? A voz do Espírito Santo. Ele está tocando dentro do seu coração, amém ou não? Por que Deus fala com você? Porque Deus tem algo para você. Você ainda só não descobriu, mas tem. E Samuel não entendia, porque era imaturo. Mas a verdade é, Deus o chamava. Ele era novo, mas Deus já falava com ele. E Deus o chamou por quê, pastor? Porque era uma geração que estava perdida. Em meio a uma geração perdida, em meio a uma geração onde tem homens e mulheres que são homens e mulheres de Deus, mas não estão respondendo a Deus. Em meio a essa geração, Deus vai levantar, mas a obra de Deus não vai parar. Não para. Se você quer ser um instrumento da mão de Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus rápido, logo. Porque se você ouvir a voz de Deus e se atentar ao Senhor, Ele vai então te levantar e vai te usar. Mas se você não quiser ouvir a voz de Deus e deixar de lado, Deus levanta outro. Mas o que Deus tem para fazer vai acontecer. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer.
Eu quero falar algo para você profeticamente, porque é isso que está queimando no meu coração para com a nossa igreja. Deus nos escolheu, Deus nos separou para esse tempo, para esse momento, em meio a muitos lugares que não estão se movendo em Deus, em meio a uma cidade que tem muitos prédios, mas parece que o mover ainda está fraco. Deus está levantando um povo para trazer algo forte de maneira espiritual para uma cidade inteira. Eu vou te falar mais, não é só nessa cidade, é em todas as cidades da região. Deus quer levantar homens, mulheres nesse tempo, irmãos. Ei, não preocupe com o que você sabe, não preocupe com a sua habilidade. Deus não escolhe habilidosos, Deus escolhe a gente fiel, é pessoas que têm um coração para Ele. Fidelidade não tem nada a ver com o pecado. A fidelidade que eu falo tem tudo a ver com um coração para Deus. Tem gente que acha que Deus vai usá-lo só porque ele é habilidoso, e tem gente que acha que Deus não vai usar porque ele não tem habilidade nenhuma. Se você acha isso, eu quero te dizer, você está enganado com relação a Deus, porque Deus não quer usar a sua habilidade. Se você é habilidoso e quer andar com Deus, prepare-se para Deus quebrar e acabar com toda a habilidade que você tem. Poderia pregar sobre Moisés aqui agora, porque Moisés era um desse, que tinha muita habilidade, mas ele só foi usado por Deus no dia que ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu não posso ir, porque eu não sei falar. Por que você acha que Moisés chegou ao ponto de falar para Deus que não sabia falar? Um homem que estudou nas melhores faculdades do Egito, um homem que passou de primeira na prova da OAB, mas ele chegou num ponto que o quê? Senhor, não sei argumentar, não sei falar, não vou conseguir defender essa causa, manda outro. E Deus falou para ele: não Moisés, agora você está pronto, é você mesmo que vai. Tem gente que está aqui, olha para mim e fala: pastor, eu não sei falar, não sei pregar. Bem-vindo, é você mesmo que vai. Pastor, eu não sei. É você mesmo que Deus já escolheu. É privilégio, irmão. Você não está entendendo, não? É privilégio poder fazer algo que o próprio Deus poderia ter feito, mas Ele não fez, porque Ele está dando um privilégio para você. É privilégio poder servir a Deus. Me falta tempo, misericórdia. Posso atrasar 5 minutos? Obrigado, obrigado pelos poucos améns. Já está cansado? Está cansado aí, José Carlos? 5 minutos, consegue? Obrigado. Segue aí, irmão. Não que ele esteja cansado. Então, irmãos, o tempo de Eli foi um tempo onde a palavra estava escassa. Era um tempo onde a lâmpada estava se apagando. Você não acha engraçado? No momento em que a lâmpada está se apagando, Deus não deixa apagar e levanta outro. É sempre assim, filho. Sabe o que eu já ouvi de relato de muita gente aqui na nossa cidade? Eu posso abrir o meu coração? Já ouvi muitas pessoas falando: pastor, eu já fui em uma, já fui em outra, já fui em outro lugar, mas em todos os lugares que eu entrava para querer ouvir uma palavra, mas eu tinha que ir embora. Por quê?
Porque não tinha palavra. Teve uma pessoa que um dia veio aqui e ao final do culto ela me disse: pastor, fazia tempo que eu não ouvi uma palavra. Eu falei: irmã, tem tempo que você não vai em igreja nenhuma? Ela: não, eu até vou, mas não pregam. A palavra rara. Pastor, mas tem muita gente pregando por aí. Mas será que estão pregando a mensagem do Novo Testamento? Porque a palavra de Deus é a mensagem da nova aliança. Será que estão conseguindo separar o que é graça de verdade da lei? Será que estão conseguindo deixar de pregar condenação? Porque a palavra de Deus para nós hoje não é condenação. Então, estão pregando a palavra mesmo? Ou nós só conseguimos ouvir testemunhos? Ou contadores de história? Porque eu também já ouvi muitos. Mas é só contando história. As histórias da Bíblia. As histórias da Bíblia são histórias boas. Mas o importante não é a história em si. O importante é a revelação de Deus através da história. Palavra rara. Vivemos em um tempo onde o interesse maior não é em ministrar a verdade da palavra de Deus, onde o interesse maior é só em ter fama, sucesso, ou talvez likes. Então, uma coisa que me irrita é quando eu vejo gente só querendo like e usando de muitos artifícios para isso. E hoje em dia é assim mesmo, porque quem quer ganhar dinheiro tem que ir para onde? Para a internet. E na internet só dá para você ganhar se tiver sensacionalismo. É porque sem uma briga, uma discussão ou algo sensacionalista, não dá para se ter ibope. E estão perdendo essência. Nós temos que ser um povo que se levanta, não por interesses próprios, não por interesse de nós mesmos, mas precisamos ser um povo que se levanta por um interesse de uma única coisa: levar a mensagem de Jesus Cristo. A palavra era rara, porque tinha um sacerdote que estava vivendo uma vida religiosa e não estava conseguindo transferir, levar a mensagem que Deus queria. Não estava conseguindo perceber o mover que Deus estava querendo fazer naquele tempo. Por ele não perceber, Deus então vai fazer o quê? Levantar outro. A lâmpada que estava no tabernáculo estava se apagando. Essa lâmpada que estava no tabernáculo não podia se apagar. Por quê? Tinha que constantemente estar cuidando da lâmpada, colocando azeite, cuidando de tudo que estava lá. Mas o motivo pelo qual essa lâmpada estava se apagando é provavelmente porque estava faltando, sabe o que? Azeite, óleo, unção. Lâmpada se apagando fala de gente que não está muito preocupado com as coisas do céu. Estamos com um coração mais na terra do que do céu. Somos um povo celestial, mas o coração só está nas coisas dessa vida, a energia é só nas coisas dessa vida, o ânimo é só nas coisas dessa vida, e o coração muito longe das coisas do céu. A preocupação é só comigo e comigo mesmo. Não estou muito preocupado em edificar a igreja, em abençoar irmãos, em ser um servo de Deus para cuidar dos conservos. Pelo contrário, o coração está muito voltado a coisas naturais. Quando isso acontece, você vai perceber algo: a lâmpada se apaga. Vivemos em um tempo onde a lâmpada tem se apagado ou está perto de se apagar. Em muitos locais não tem mais unção, óleo fresco, presença viva, porque a preocupação não está muito com a oração. É por isso que eu pego muito dos irmãos.
Eu falo, irmãos, temos que ser uma igreja que ora, temos que ser um povo que clama, temos que ser um povo que canta, temos que ser um povo que move em Deus, amém, irmãos? Porque é isso que vai movimentar a lâmpada, manter acesa. Quando você é um adorador, sabe o que acontece? As coisas do mundo perdem força. Porque quando você adora a Deus, você deixa de adorar outras coisas terrenas. E a adoração começa assim na música. Por isso que é importante você aprender a cantar. Porque quando você canta para Deus, louva o Senhor de todo o seu coração, você vai perceber algo. Quando você faz isso de todo o coração, você já começa a perceber algo. O seu coração muda. Podemos fazer um teste aqui. Se eu começar um louvor aqui, e todo mundo aqui ficar calado, só me ouvindo cantar, sabe o que vai acontecer com você? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque você não está adorando, você está assistindo. Mas é impressionante. Se eu pego aqui e falo, por isso que eu sempre insisto com os irmãos, até na célula, abre o telefone, pega a letra da música, não sei, não é desculpa para não cantar. Pega a letra da música e vai cantar. Sabe por quê? Porque na hora que você começa a abrir a sua boca, algo já muda dentro de você. Por que mudou, pastor? Por que você acha que mudou? Porque você começou a adorar, a invocar a Deus. Vou fazer um teste com você ao vivo. Liga a guitarra para mim. Vou te mostrar como que a lâmpada se apaga e como ela mantém acesa. Você não vai cantar, você vai assistir, ok? Feche os olhos agora. Essa música é fácil. Seus olhos fechados, concentrados em Deus e com todo o seu coração. Eu quero que você canta junto comigo agora. Percebe a diferença? A diferença acontece dentro de você. Quando? Quando você louva a Deus. Quando você louva a Deus de todo o coração, as coisas já vão começar a perder sentido. Quando você estava só me observando, você poderia pensar um monte de coisa. Você poderia avaliar quem está chegando no culto. Você poderia avaliar se eu estou fazendo certo. Mas quando você abre a sua boca para cantar, fecha os seus olhos e concentra em Deus, o externo já perdeu o sentido. As coisas começam a queimar dentro de você. Sabe o que é isso? Isso é manter lâmpada acesa. Você vai apagar a lâmpada quando? Quando as coisas dessa terra for mais importantes do que o Senhor. Quando
da sua boca não houver mais louvor a Deus, quando da sua casa não houver mais louvor, exaltação, entronização do nome do Senhor, quando o nome do Senhor foi a última coisa da sua vida, mas quando o primeiro, o mais importante, quando ele for aquele que no momento da dificuldade você para e fala, quer saber de uma coisa, eu vou buscar o Senhor, a lâmpada volta a acender. Lâmpada acesa, a lâmpada de Eli estava apagada, porque para ele não estava mais valendo a pena buscar o Senhor. E quando a lâmpada dele estava, a lâmpada do tabernáculo estava se apagando, Deus olhou ao redor e falou o quê? Vou levantar Samuel. E por que Deus levantou Samuel? Porque Deus é mau? Deus é ruim? Deus tinha rejeitado Eli? Não. Porque Eli não estava mais com o coração voltado para o Senhor. Toda vez que o seu coração não está voltado para o Senhor, a lâmpada se apaga. Você perde a visão. Ele perdeu a visão porque não tinha mais o coração voltado para o Senhor. Sabe que perder a visão foi algo de um monte de juízes nessa época. Foi algo de Eli, foi algo de Sansão, Ezequias. Fugiu o nome. Ok. Mas foi algo de um monte de juízes dessa época. E eu vou te falar mais. Perder a visão foi algo também da igreja de Laodiceia. Laodiceia já é uma igreja que está em Apocalipse do Novo Testamento. Há duas igrejas que são consideradas como as igrejas profeticamente atuais hoje: a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia é a igreja que perde a visão. A igreja de Filadélfia é a igreja que introduz o Rei Jesus. Por isso que é a igreja vencedora. Mas por que a igreja de Laodiceia perdeu a visão? Porque eles se achavam ricos e abastados, não precisava mais do Senhor. Toda vez que você começa a achar que está rico demais, abastado demais e não precisa mais da glória e da presença de Deus, a lâmpada se apaga. Você se torna alguém cego. Não é esse o caminho que Deus tem para nós. O caminho que Deus tem para nós, a nossa geração, o tempo que o Senhor tem para nós é um tempo profético, é o tempo de Samuel. A geração de Samuel são aqueles que se levantam em meio a muitos que estão cegos, mas eles se levantam porque foram selecionados por Deus. Em meio a muitos que o fogo, a lâmpada se apagando, nós levantamos com a chama viva acesa. Amém ou não? Para quê, pastor? Para introduzir o reino do Senhor Jesus. Se você tem a chama acesa, onde você chegar, o reino do Senhor será introduzido. Na casa que você entrar, o reino do Senhor será introduzido. Quando você liberar a palavra de Deus, o reino do Senhor será introduzido. Nós estamos diante de uma geração, irmãos, de uma cidade que precisa conhecer, não por ouvir falar ou por só saber, precisa conhecer na experiência o Senhor Jesus. Fique em pé no seu lugar. Cadê os irmãos? Vamos cantar.